Ok, boa tarde, pessoal da turma TW. Sejam bem-vindos aí à jornada 2, né, no nosso tema Língua Portuguesa, Leitura e Recomposição das Aprendizagens para alunos de sexto ano do ensino fundamental. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda Calil. Eu sou professora de língua portuguesa já há alguns anos na rede. Sou pedagoga novata, né, agora desde esse concurso de 2023. É, e sou do núcleo de Paranaguá. Não sei se alguém é daqui também. Sejam bem-vindos. Espero que a gente tenha uma jornada bacana aí, que a gente possa trocar conhecimentos, né? Eu acredito que vai ser bem legal. Sempre é, né? Então vamos lá, vamos para o nosso roteiro. Hoje é o nosso roteiro de acolhimento, então é um roteiro mais leve, para a gente se conhecer, conhecer os colegas, né? E também para a gente conhecer as premissas do GE. Aperta o polegarzinho aqui na Meet, quem está fazendo, esse polegarzinho aqui, ó, que eu vou apertar. Quem está fazendo formação em ação pela primeira vez, nunca cursou. Tem alguém? Todos já são veteranos? Minha primeira turma de veteranos, os dos anteriores ainda tinha alguns novatos, porque agora tem pessoal que está sendo contratado, né, pelo concurso novo, e que não era PSS, em alguns casos a gente acha pessoas que estão fazendo formadores pela primeira vez. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje em relação ao programa e tal, muita coisa é para a gente relembrar, né? Mas é importante a gente ver porque às vezes tem uma mudança, um ajustezinho, uma coisinha diferente aqui e ali. Então a gente já vê tudo e usa esse nosso encontro também para tirar muitas dúvidas. Boa tarde, Tatiane, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos seguir. Olhares que conectam, né? Todo começo de reunião a gente sempre vai reforçar a importância das câmeras abertas. As câmeras abertas, elas confirmam sua presença, né, nas reuniões, conforme já está previsto no manual do cursista, mas para além disso, a câmera aberta durante o nosso encontro, a nossa reunião aqui de forma remota, ela é importante para humanizar esse encontro, né, para que a gente possa realmente trocar conhecimento entre pessoas, né, ver pessoas falando, ver pessoas reagindo. Então é importante a gente manter as câmeras abertas, tá? Se você tiver com problema na câmera do seu computador, é, tiver com alguma questão assim que a câmera não está funcionando, você pode entrar com dois dispositivos, o computador e daí usa o celular como webcam. Em alguns momentos vai ter, vocês vão ter questões pessoais, tá, que impliquem fechar a câmera, mas vai ser um dia ou outro esporádico. Vocês me avisam com antecedência, tá? E daí eu coloco, registro no RCO, que apesar da câmera fechada, você estava presente, mas estava, sei lá, doente, ou com alguma coisa que você não podia abrir a câmera naquele dia, beleza? Minha internet tá dando uma osciladinha aqui também, mas vamos seguir. Quando é assim, é algo esporádico, né? Não é uma coisa que vai acontecer sempre e tal, então daí não tem problema quando é assim. Vê? Ele está caindo. Eita, chuva aí, Tati. Tranquilo. Qualquer coisa, tinha um negócio na garganta. Qualquer coisa você sai e tenta voltar novamente. Vamos lá. Então, a nossa agenda é check-in, né, de 10 minutos. A gente não vai precisar usar os 10 minutos para o check-in, porque a gente vai ter uma parte de acolhimento, uma parte de check-in. Então, o check-in a gente vai usar uns 5 minutinhos, acho que dá tempo tranquilo da gente fazer. A nossa atividade de integração. Vamos conhecer a missão e os valores do GE, né, manual do cursista. Vamos falar do calendário da nossa jornada, nosso cronograma. Vamos falar das premissas necessárias que a gente tem que cumprir, né, os requisitos que a gente precisa cumprir, para que a gente possa adquirir nossa certificação, né, em relação à frequência, atividades avaliativas que ficam no Google Classroom, e a conclusão do tema de hoje. Então, nosso objetivo: promover o acolhimento e a integração dos cursistas, apresentando a organização da jornada formativa e mobilizando o grupo para uma participação ativa, colaborativa e significativa ao longo do percurso. Então, nós vamos começar pelo check-in.
tá? O que que é o check-in? Vou mandar para vocês o link dele aqui no chat. O check-in, quem é cursista, né, há bastante tempo, sabe que a gente sempre no primeiro dia de encontro, a gente faz um check-in, que é a gente preenchendo quais são as nossas experiências, quais são os nossos conhecimentos como professor, como profissional da rede, né, e quais são as nossas expectativas também em relação ao curso que a gente está iniciando. Lá no final da jornada, a gente costuma preencher outro formulário, mas aí no caso é o check-out, que é as impressões que eu recebi, que eu tive durante a jornada, tá? Eu vou desligar meu microfone, vou dar 5 minutinhos para vocês, bem com calma, preencherem esse check-in, e às 13h31 eu volto a falar com vocês. Quem for terminando, vem aqui no chat e dá um ok para eu saber que vocês já concluíram, tá? Então, mão na massa aí e a gente já volta. Eu mando já para você, prof. Eu vou deixar fixadinho aqui, daí se alguém entrar depois já consegue localizar.
Tá sem som mesmo, Ana Cláudia, porque eu desliguei o microfone para deixar vocês aí uns 5 minutinhos para preencher o check-in, que é esse link que está no chat, tá bom? Daí a gente combinado era voltar agora às 13h31. Então, beleza, acho que já deu tempinho de vocês fazerem o check-in, né? Preencher direitinho lá. Quem não preencheu pode continuar preenchendo, tranquilo. Agora eu vou mandar para vocês o link da nossa sala de aula aqui do Classroom, tá? Eu vou colocar aqui na tela a nossa sala de aula, é essa daqui, tá? Eu vou mandar o link aqui para ir direto para a sala de aula, tá bom? O que eu quero que vocês façam lá? Vamos ver qual que vai ser a atividade aqui que está solicitando no roteiro. Então, nós vamos entrar nessa sala de aula, que é a nossa sala de aula do Google Classroom. Vamos no mural e vamos localizar o fórum de apresentação. Então, a gente vai vir para cá. Aqui na aba do mural, estão vendo? A gente vai descer e procurar o fórum de apresentação. Então, aqui tem as boas-vindas e aqui, na sequência, o fórum de apresentação. Vocês vão chegar aqui nessa parte e vocês vão vir aqui e adicionar um comentário. O que vocês vão colocar aqui? Seu nome, local de atuação, as séries ou níveis que você atua, o que trouxe para essa jornada, o que você espera dessa jornada. Ou seja, vocês vão falar um pouquinho de vocês, tá? Não esqueçam de deixar o seu login do @escola do Google com uma fotinho sua, igual o meu tá aqui, tá? Para a gente se conhecer. Então, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem, que isso aqui vai ser a nossa tarefinha de hoje, tá? É essa mesmo, tá certo? É a nossa atividade. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês entrarem lá, clicarem, preencherem, e aí a gente já retoma também, tá? Uns 3 minutinhos, acho que dá tempo, né? Então, vou dar uns 3 minutinhos. Pessoal, todo mundo achou o fórum lá de apresentação? Estão fazendo preenchimento lá? Tranquilo? Eu não achei. Entra no link aqui do Classroom, professor, que está aqui na Meet, e vai descendo com a barrinha de rolagem aqui lateral, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui do ladinho tem uma barrinha de rolagem. Você vai entrar, vai estar o aviso aqui, a chamada da aula. Mas vai descendo lá embaixo, vai ter o fórum de apresentação. Daí vocês vêm aqui em adicionar comentário. Vamos ver se alguém já se apresentou. Ainda não chegou de ninguém. À medida que vocês forem fazendo e enviando, vai aparecendo aqui, tá, gente? Então não pode deixar de fazer, tá bom? É a atividade de hoje. Não me deixem na mão.
Eu vou mostrar de outra turma aqui para vocês verem como que fica, ó. Tá bem legal. Se desce aqui, ó. Cadê? Aqui a Kátia colocou nas boas-vindas, mas é aqui, ó, no fórum de apresentação, ó. Que os colegas dessa turma foram colocando, ó. Daí eles foram se apresentando aqui, certo? Isso a gente vai fazer na nossa turma hoje também, tá bom? Ó, que legal. Tá todo mundo aqui. Vamos ver se já chegou de alguém da turma TW. Ixi, não chegou ainda, povo. O check-in não pode ser realizado, Ana Cláudia? Você tá com a Roboscola? Entrando nele com a Roboscola, né? É, porque tá com ele na Meet. É estranho. Vamos ver, vamos ver. Ah, já chegou um laudo ali. Ligiana. Ligiana Ribeiro Abreu, sou pedagoga dos sextos anos, manhã e tarde, sétimos anos de tarde, oitavos anos da manhã. Trouxe dedicação e empenho para cumprir todas as atividades propostas. Espero aprender metodologias que possam auxiliar meus professores. Bacana, Ligiana. Ó, a Miriam já chegou dela também. Olá, turma. Sou a professora Miriam Waunier, espero que tenha lido certo. Colodel, moro e atuo na cidade de São Miguel do Iguaçu, do Iguaçu, oeste do Paraná, vizinha de Foz do Iguaçu. Ah, que legal. Estive lá há pouco tempo em Foz. Atualmente trabalho com turmas de sexto e oitavo ano de língua portuguesa e recomposição sextos anos. No passado, participei das jornadas de recomposição destinadas às turmas de nonos anos, que legal. Achei extremamente importante para o desenvolvimento do meu trabalho, por conta disso, estou participando dessa jornada. Opa, vamos voltar aqui. Quero aprender mais com meus colegas e ouvi-los e a partir disso poder também contribuir com todos. Legal, chegou de bastante gente aqui. A Emília já é minha colega da Jornada 1, bem-vinda de volta, Emília, eu lembro de você. Então, vamos fazer o seguinte. Eu postei o meu lá. Eu sou Opa, esse bambu aí. diga para o professor que está com o microfone aberto, se você quer falar comigo. Professor Felipe. Não, foi que eu postei o meu ali. Eu sou esse bambu. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Eu vou pedir para a professora Emília. Eu vou pedir para que vocês agora, antes de pedir para a professora Emília, eu ia pedir um negócio para ela, mas eu vou fazer por partes. Enquanto os outros colegas ainda estão escrevendo, eu gostaria que quem já escreveu agora fosse dando uma lida no dos colegas para a gente continuar aqui essa dinâmica, ou a próxima parte da dinâmica. Então, a primeira parte é a nossa apresentação, né? Então, depois de olhar um pouco para você, é hora de olhar quem estará ao seu lado nesta jornada e o que podemos descobrir uns sobre os outros. A segunda parte agora é vocês lerem as apresentações dos colegas e daqui a pouco eu vou pedindo de um em um, né, para que vocês comentem uma outra apresentação de um colega e fale o que você achou de interessante e chamou tua atenção na apresentação desse colega que você mencionou. Então, para isso, para vocês fazerem essa leitura, eu vou dar mais 3 minutinhos, tá? Aí, às 13h43, 44, eu daí vou pedir para alguém comentar de um colega, eu vou pedindo para outro, e assim vai, tá bom? E quem está escrevendo, continue e vai mandando. Olha lá, já está bem recheadão o nosso, olha que bacana. Iraúza também, minha colega, está de volta aí, bem-vinda de volta, Iraúza. Lia Halbert, esse nome não me é estranho, não sei se foi minha cursista.
mas eu já vi esse nome. Então a gente já começa a trocar. Vão fazendo as leituras lá e vão pensando qual que você achou mais interessante, assim, chamou sua atenção, que você gostaria de comentar. Pode comentar, prof? Pode começar. Eu gostei da colocação ali da professora Ligiana, onde ela colocou que espero aprender metodologias que possam auxiliar meus professores. Não sei se ela é diretora ou pedagoga do colégio, Pedagoga, né? mas esse auxílio aí, essa questão do auxílio das pedagogas e da direção da escola é muito importante no dia a dia em relação à sala de aula. Eu concordo com você, porque, assim, quando a gente começou a pensar que a gente devia diversificar as metodologias, lá atrás tinha muito aquela que martelava-se muito metodologia ativa, né? Hoje a gente está pensando em novas estratégias de aprendizagem, a gente vai falando essas coisas. Eu lembro que tinha muito aquela postura de se cobrar que você fizesse novas metodologias, se cobrar que você diversificasse, mas não dizer para você como. Como que eu diversifico? Me sugira alguma coisa, me dê alguma ideia, né? Não, você tem que ter novas ideias, você tem que ser criativo, você tem que variar. Mas é muito fácil cobrar assim, né? De forma... Ficou mudo. Olha. Voltou? Acho que deu uma... Não, o meu não voltou. Não? Não tá Não. me ouvindo? Voltou. Voltou? É que tava, deu uma desengatadinha aqui, ó. Eu fui me mexendo, ele deu uma desengatadinha, agora voltou. Não, como eu estava dizendo, é importante que a pedagoga tenha essa visão, né, de gestor, de liderança, que não está ali só para cobrar, está de fato para dar um suporte, para ajudar, né? Professora Ligiana, comente um pouquinho sobre a fala da professora Emília. Só respondendo a professora Emília, sou pedagoga mesmo. E, assim, eu entrei no grupo de recomposição até meio com medo, porque em algumas escolas a gente sabe que, às vezes, o pedagogo não faz o papel, igual a professora colocou, de acompanhamento, de auxílio, né? E, às vezes, quando a gente faz um formadores que não é da área da gente, às vezes a gente fica meio sem jeito, meio sem graça, mas eu estou aqui para aprender, tá, gente? Para ajudar os meus professores mesmo, essa é a minha intenção. E comentar também da colega Miriam, não é nem tanto comentar o que ela escreveu, mas é perguntar se ela conhece a professora Dilma, que também é de São Miguel de Iguaçu, esteve no Ganhando o Mundo, professor. Que legal! Manda um beijo para a professora Dilma! Que legal! Eu sou em todo mundo, né? Tipo, ganhando o mundo. Eu, uma hora eu vou também, hein? Se ainda tiver, né? O programa no que vem vai mudar governo, a gente não sabe, mas se tiver, eu vou me filtrar de alguma maneira. Mas que bacana, né? Ver, a gente vai se apresentando aqui, por isso que é legal a gente deixar essa apresentação aqui no fórum, que lá na frente a gente vai trocar ideia com os colegas, a gente vai se conhecer, vai ter aquele colega que vai te dar uma dica muito bacana, vai ter aquele colega que vai fazer uma fala pertinente, que você vai querer saber um pouco mais dessa pessoa. Falar, poxa, fulano falou aquilo lá, de que cidade será que ele é? De onde será que ele é? Será que eu conheço? E aí você volta aqui no Classroom, volta aqui no fórum de apresentação, e você fica ali sabendo, né, de quem que é essa pessoa, fica conhecendo um pouquinho mais seus colegas, às vezes é alguém que está ali pertinho de você e você não sabia. Que legal. Obrigada, professora Ligiana, pela sua contribuição. Eu vou pedir para a professora Tereza falar de algum colega que ela achou interessante, que ela queria comentar. Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ô, Fernanda, eu estava lendo ali, olha, vou ser bem sincera. Sabe o que me chamou a atenção? Acho que foi o Felipe.
que ele colocou ali, o que fez ele... Pode, assim, é meio que um desabafo até. Ele colocou que acho que é Felipe, isso aí. Aqui, achei. Que ele colocou que trouxe, né, obrigação. Eu acabei de reclamar aqui, de chorar com a minha diretora, falando assim, ai, meu Deus, eu tenho tanta prova para preparar para a semana que vem, que já está com o calendário, e eu tenho 2 horas de atividade. É gostoso, entendeu? Só que daí eu senti o desabafo dele ali, na questão de que muitas vezes a gente está aqui, mas tem tantas outras coisas, tanta preocupação, né, prova para corrigir. É interessante, é gostoso, né? A gente trocar experiência, né? Aprende, é o que a gente espera mesmo. Mas se é para falar o que chamou a atenção, acho que o que mais, porque todo mundo, né, colocou coisas assim bem parecidas. Ele que colocou, teve esse posicionamento. E foi o que me chamou a atenção. Eu entendo até o posicionamento dele, né? Assim, obrigação do Estado é o que tem para hoje, né? Mas, assim, eu espero que a gente consiga... Eu digo a gente, nós todos juntos aqui, porque o conhecimento, ele é compartilhado, né? Que a gente consiga suprir a demanda número 4 ali, do 4º item dele, e consiga descobrir Sim. e aprender coisas novas, né? Que já que estamos aqui... E consegue, né, Fernanda? E consegue. A gente sabe que quando a gente chega no final, a gente fala assim, valeu, a gente aprendeu, a gente realizou muita coisa. É interessante, a gente sabe que vale a pena. Mas é um tempo tão precioso, né? Não pode ser desperdiçado, né? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Professora Ana Cláudia, vi que você perguntou ali no chat, eu mandei novamente o link do Classroom e é onde a gente está fazendo essa dinâmica. Você conseguiu localizar? Tem que entrar no Classroom e descer a barrinha lateral aqui, ó, ir lá para baixo e procurar o fórum de apresentação. E aí, onde tem o lugar para fazer os comentários, você adiciona um novo comentário, vai aparecer para você assim, ó, adicionar um novo comentário, e aí você faz a sua apresentação, ó, adicionar um comentário para a turma. Beleza? É que aparece o meu, por isso que eu acho que eu estou no lugar errado. É como se ninguém tivesse preenchido o fórum, só eu. Por isso que eu acho que eu estou... Atualiza, prof. Aperta o botãozinho ali de atualizar página, às vezes não atualizou ainda para você. Você tá aqui na nossa turma mesmo, TW, aqui em cima é azulzinho, é tudo assim, né? Uhum. Eu vou esquecer aqui o notebook. Acho que vai dar certo. Então, atualizando, talvez dê certo. Beleza. Pessoal, que bom que vocês contribuíram, né? Olha só que bacana, de muitas apresentações, contribuições aqui. Que legal ter uma colega pedagoga também, para a gente trocar experiência. Eu estou dos dois lados da moeda, né? Eu sou professora de português veterana e sou pedagoga novata. Então, estou há um tempo já como professora de português, me aproximando aí dos 20 anos, mas como pedagoga eu estou só há 2 anos, estou no meu indo para o 3º ano de pedagoga, estou no meu 3º ano de pedagoga, então sou bem recente, bem novata ainda. E aí eu consigo ter essa visão ali que a professora Ligiana trouxe, né, de querer ajudar os colegas professores mesmo, né, levar o conhecimento e tal. Digo levar o conhecimento, não o conhecimento da minha cabeça, mas levar as informações que eu vou pegando aqui da formação, até de vocês, e conseguir levar essas ideias para os meus professores, né. Muitas vezes eu levei sugestões e coisas que eu aprendi com os cursistas aqui e fui levando para meus professores para eles aplicarem em sala de aula, além de eu mesma aplicar nos meus momentos como professora de sala de aula. Professora Emília, você está com a mão levantada, queria comentar alguma coisa, professora? Sobre o que a prof falou, não lembro o nome dela, desse suporte, eu acho muito importante essa questão da observação. No início, acho que deu uma chocada na gente, não sei, eu me senti assim um pouco meio chocada, mas hoje eu percebo de uma outra forma. Esse suporte é muito importante, tanto das pedagogas como da direção da escola, do professor, o professor auxiliar, né, o docente 2,
Eu, assim, aprendi muito e acho que é muito importante, muito interessante, ajuda muito, auxilia bastante no trabalho, no desenvolvimento do trabalho diário na sala de aula. É isso, a ideia é a gente fazer uma troca, né? Porque, assim, diferente do que muita gente pensa, o pedagogo ele não é um chefe. Quem é chefe é o diretor, né? O pedagogo ele é um parceiro, né? Ele está ali para somar com o professor. Né? Ele não está ali para pedir que o professor, para cobrar, não está ali para pedir que o professor preste conta disso, daquilo, está ali para somar. Tem um aluno ali que é neurodivergente, precisa de uma adaptação. A ideia não é que o pedagogo só cobre que o professor faça uma adaptação, mas que dê um suporte de maneiras, de formas, de como adaptar. Você falou assim, tem que fazer uma atividade adaptada. Beleza, tem. Como se adapta uma atividade? Às vezes, você reduzindo uma prova que tinha 5 alternativas para 2 alternativas, de verdadeiro ou falso, é uma adaptação que você fez. Às vezes, fala adaptação não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. Tem que fazer uma metodologia ativa. Que metodologia ativa? Tem que mudar o layout de sala de aula. É só mudar eles de lugar? Não tem um propósito? Não tem uma ideia, uma finalidade? É só trocar de lugar, colocar eles em grupo e está tudo certo? Né? Só para não deixar enfileirado. Não, a ideia é que o pedagogo realmente ele adquira esse conhecimento e consiga compartilhar com os docentes para que possa enriquecer a prática pedagógica em sala de aula realmente, né? Então, muito bacana ter esse posicionamento. Então, obrigada a todos aí que compartilharam no fórum, né? A gente não vai conseguir ler de todos vocês. Meu senhor, caiu tudo aqui. Mas vai ficar ali no nosso Classroom, para sempre quando a gente quiser lembrar um pouquinho mais do colega, de onde ele é, o que ele atua, quem que era mesmo a pedagoga que falou lá no primeiro dia, volta lá no fórum, eu consigo ver, certo? Então vamos para frente aqui. Então, reconhecer o outro, sua trajetória e suas expectativas é o primeiro passo para construir relações mais empáticas, colaborativas e significativas. Missão e valores do GE. Nosso grupo se fortalece quando há escuta, respeito e troca verdadeira. No GE, aprender com o outro é também exercitar empatia, compreender diferentes realidades, acolher ideias e construir soluções coletivas. Nossa missão: melhoria da aprendizagem do estudante por meio da valorização dos saberes e troca de experiências. E os nossos valores: formação entre pares, construção colaborativa, valorização da prática. E aí eu vou perguntar para um de vocês, deixa eu ver para quem. Vou perguntar para Iraúna, ou para Isa, se ela me permitir chamá-la pelo nome dela colocar. Qual desses valores você quer fortalecer mais? Eu creio que é a construção colaborativa, porque eu acho que tanto nós aqui, até a gente levando até em sala de aula, a gente sabe como que a colaboração ela eleva, né, o nível de aprendizagem. Então, para mim, acho que colaborar é a palavra-chave, independente onde que você esteja, tanto no curso quanto para os alunos, nós professores, ou independente, essa parte colaborativa é que tem grande valia. Com certeza. Às vezes a gente tem uma resistência, né, em trabalhar em equipe, em colocar os nossos estudantes também para trabalhar em equipe, mas quando a gente consegue vencer esse obstáculo, a gente vê o quanto que a gente cresce e o quanto de crescimento a gente consegue proporcionar para os nossos estudantes. Quando a gente trabalhou na primeira jornada sobre os agrupamentos produtivos, né, eu levei essa estratégia para os meus estudantes em sala de aula e era muito gostoso ver aquele estudante assim, mais aplicado, mais avançado, que gosta de estudar. Esses que gostam de estudar, gente, eles gostam de ensinar também, tá? O estudante gosta de estudar, ele gosta de ensinar, ele gosta de ajudar. Aí você coloca ele nessa função, ele cresce como estudante, ele vai aprender muito mais, porque isso é ciência, tá, gente? A melhor forma da gente aprender é ensinando,
Por isso tem muita gente que em concurso público, está estudando para um concurso público, ensina lá para alguém o conteúdo que está estudando, para quê? Para fixar aquele conteúdo, para aprender, para absorver muito mais. Durante o momento que você ensina, você descobre dúvidas que você ainda tinha, arestas que tinha para parar no seu conhecimento, que só ensinando você vai perceber. A gente, como professor, a gente percebe isso no dia a dia também. E aí, aquele estudante que tinha maior dificuldade de aprender, que lá com o professor falando lá na frente, às vezes não aprendia, consegue aprender com um colega ali do lado, dando aquela explicaçãozinha ali, de forma pessoal para ele. Então, a construção colaborativa, ela é engrandecedora para nós, como docentes, e também para os nossos estudantes em sala de aula, com toda certeza, concordo plenamente com vocês. Então, vamos para frente. Manual do cursista. Esse é um documento que é muito importante a gente, como cursista do GE, conhecer e se apropriar dele, tá? Eu vou navegar aqui um pouquinho nele com vocês e vou mandar também para vocês aqui no chat. Para vocês navegarem por aí no computador de vocês também. Então, o manual do cursista, ele vai ter lá um pouquinho da história do GE, quando que ele surgiu, as premissas, os objetivos do GE, do grupo de estudo, a sua estrutura, os seus documentos basilares, né, os documentos que amparam, que sustentam o GE, a característica das reuniões de acolhimento que sempre tem no primeiro dia, as reuniões de discussão, estudo, as reuniões de compartilhamento que ficam lá para o finalzinho da jornada, as 47 temáticas e seus públicos-alvos respectivos, né? Tem também como que atua em cada jornada professores em sala de aula, como que funciona para pedagogos, diretores e diretores auxiliares, como que funciona para cursistas que são técnicos do núcleo ou da sede. Pergunto, tem alguém que não é somente pedagogo e professor, tem alguém que é tutor pedagógico ou técnico do núcleo, que não está nesse momento em sala de aula, está trabalhando ou no núcleo ou na sede? Tem alguém, né? Aperte o polegarzinho, comente, não? Todo mundo professor e pedagogo? Beleza. Porque quem é técnico também pode cursar, mas daí tem formas diferentes de fazer a implementação, os feedbacks, etc. Né? Daí a gente aprofundaria mais, como não tem, a gente vai adiante. Sobre a implementação, qual é o caráter da implementação, como que ela funciona, como que ela deve ser feita. Só um segundinho. Os documentos, né, importantes para a gente conhecer, esse documento novo do ECA Digital também, as orientações da SED em relação ao ECA Digital, o que é a RAF, o portal da RAF, como que eu acesso. Tem também sobre como que eu concluo a jornada e posso me certificar. Então, isso a gente sempre reforça, né? Presença. 75% de conexão nas reuniões síncronas, ou seja, aqui na Meet, com câmera aberta. E 70 pontos de média, somando as avaliações lá do Classroom, tá? E a gente já vai navegar um pouquinho no Classroom para falar dessas avaliações. Então, não há mais hoje, né, a partir da primeira jornada de 2026, e agora também na segunda jornada de 2026, não existe mais a possibilidade de repor reuniões. Antigamente dava até ano passado, né? Eu faltei na reunião da professora Fernanda na quinta de tarde, eu posso fazer com ela agora na próxima turma que ela pegar, ou eu posso pedir para antepor, porque quinta-feira eu vou ter um compromisso, então assisto na quarta. Antes dava, agora não é mais possível, tá? E vocês só podem se ausentar sem perder a sua carga horária de frequência, só pode se ausentar em 2 encontros, tá? Por que 2 encontros? Pensem comigo, nós temos 10 reuniões,
80% de frequência nessas reuniões são 8 reuniões. 3 reuniões que eu falto, e já estou com 70% de frequência. Só que o mínimo é 75% de frequência, para conseguir a aprovação. Então, eu não posso faltar 3 reuniões, só posso faltar 2. Né? Ideal que a gente não falte nenhuma. Mas às vezes acontece alguma coisa, né? A gente só pode se ausentar em 2. Quando acontecer, dá um toque para mim. Fernanda, eu não vou assistir hoje porque eu tenho um compromisso, porque eu não estou bem, aconteceu uma coisa. Eu sempre coloco lá a justificaçãozinha também da sua ausência lá no RCO, para a gente saber, né, que você só se ausentou, você não desistiu, não nada, na próxima aula você vai estar presente. Beleza? Mas é só uma justificativa para a gente colocar lá em observação, tá? Ele não abona a falta, certo? E 70 pontos, como consta aqui, 70 pontos das atividades avaliadas, tá? Sendo a RAF valendo agora 40 pontos, antes valia 50, e o caderno agora vale 60 pontos, antes valia 50 também, tá? Eu tirei 40 pontos de RAF e tirei só 30 pontos do caderno, tirei metade da nota. Tem 70 pontos somados, tem a certificação. Beleza? Então é bom vocês lerem, se apropriarem. Aqui tem sobre os deveres dos cursistas e também os direitos dos cursistas, tá? Então, às vezes você quer saber coisas que você pode solicitar e tal. Daí você tá aqui nos seus direitos e nos seus deveres também, o que você precisa fazer, etc. Certo, meu povo? Então, aqui nos deveres dos cursistas também fala sobre tecnologias, tá? Você ter os recursos tecnológicos necessários para você acompanhar a Meet sincronamente, com câmera aberta, etc. Então, leiam lá o manual, tá tudo lá. Voltando para cá, para o nosso roteiro, tá? Aqui nós temos o calendário da jornada. Nós começamos as nossas reuniões essa semana, estamos hoje no dia 11. Aqui em verde claro é a semana do acolhimento, tá? E aqui em verde, em azul escuro, aqui até aqui, são semanas de roteiros, certo? A partir do dia 13 até o dia 24, nós não teremos Meet, por conta do recesso escolar e da semana de estudo e planejamento aqui, tá? Então, a gente tem o nosso último encontro nesse semestre, no dia 8 de julho, depois nós voltamos no dia 29, aliás, no dia 30 de julho, né? Nosso último, na quinta, dia 9 de julho, retornamos no dia 30 também com roteiros, tá? Teremos roteiros aqui também, e daí, nessa última semana aqui, uma semana destinada ao compartilhamento. A gente já começa a compartilhar algumas pessoas na 9ª semana, aqui no dia 20, e no dia 27, é a última semana aí para a gente compartilhar as nossas implementações. Dia 14 é data de entrega de finalização das RAFs, e dia 21 é data da finalização do caderno para implementação. E aí, o nosso cronograma, tá? Estamos na semana do acolhimento, e aqui, pelos títulos das temáticas que estão por vir, a gente já tem um spoiler do que a gente vai aprender, desenvolver e trabalhar nos próximos encontros. Então, falaremos na reunião 2 empatia e cooperação. É importante a gente falar, porque a gente debate muito sobre engajamento, né, estratégias de engajamento. Então, esse é um conteúdo bem relevante. Vamos falar também de aprendizagem baseada em problemas. Esse tipo de aprendizagem, como que a gente faz a avaliação desse tipo de aprendizagem baseada em equipes, avaliação disso também, cultura maker e avaliação. E nós vamos falar sobre avaliação num pedacinho da reunião 9, depois faremos nossos compartilhamentos, e a reunião 10 teremos o nosso compartilhamento, feedback, check-out e tudo mais, tá?
Sobre certificação e frequência, reforçando aí isso, já comentei com vocês, mas reforçando, né? O certificado de conclusão é necessário, para você receber, é necessário participar dos eventos síncronos, ou seja, aqui na Meet, de forma ativa e com a câmera aberta. Tá? A câmera fechada é só em momento esporádico. Então, se alguma coisa que naquele dia não dá mesmo para abrir a câmera, mas é um dia, e aí eu vou colocar essa justificativa no RCO, vou trabalhar ali para que você não perca a sua frequência daquele dia, porque é uma situação atípica, tá? Você não pode ter o costume de estar em todas as reuniões com a câmera fechada, isso pode implicar falta para você aí no seu RCO. Deixa eu dar uma olhada como estão as câmeras de vocês falando nisso. Vamos ver. Ó, tem umas câmeras fechadas aí, tá? Vou nem dizer quem foi. Certo? Atenção aí, pessoal, cuidado para vocês não perderem a frequência, porque assim, eu faço a chamada de vocês, coloco a presença lá, mas depois é feita uma leitura do tempo de conexão com câmera aberta, e aí essa presença que eu coloquei, ela pode ser confirmada ou retificada por essa leitura, tá, pessoal? Eu tenho que ter atenção com isso, tá? Então, encontros semanais síncronos de 1h40 via Google Meet. Veja, a certificação totaliza 40 horas. Porém, os nossos encontros aqui não dão nem metade dessas 40 horas. Os nossos encontros somam cerca de 16 horas das 40 horas da formação, tá? Por quê? Porque as outras 24 horas são para atividades assíncronas, de estudo, planejamento, implementação das atividades. Essas ações que vocês têm fora do momento da Meet, ela também está contemplada na carga horária da certificação do curso. Então, a carga horária da certificação não é só da Meet é 16 horas. As outras 24 horas são todas as atividades que você faz relacionadas ao curso, beleza? Atividades avaliativas. Nós temos a RAF, que vale 40 pontos. Nós finalizamos ela no dia 14 de agosto. E o caderno, que vale 60 pontos, nós entregamos ele no dia 21 de agosto. Certo? Ao final da jornada, eu vou dar um feedback para vocês. No dia que vocês apresentarem a implementação de vocês, eu vou registrar por escrito um feedback lá no Classroom para vocês, de comentários, de sugestões, de aprimoramento, etc., em relação à implementação que vocês desenvolveram e apresentaram naquele dia. Então, as atividades ajudam a refletir sobre a prática e fortalecer a aprendizagem. E agora, a gente vai navegar pelo Classroom, né, para a gente conhecer um pouquinho mais de como ele está distribuído. Eu sei que vocês já conhecem bem o Classroom, mas cada formador tem uma maneira também de distribuir as coisas aqui. Vocês vão ver como que eu faço aqui direitinho, tá? Então, vamos lá. Como é de praxe no mural, semanalmente, vai aparecer aqui para vocês, vou colocar aqui, aí. Aqui no mural, aqui a gente vai trocando de aba, mural, atividades, tá? Então, a gente está nessa primeira aba aqui, que é a aba do mural, tá ali marcado de azulzinho. Aqui, semanalmente, eu vou colocar para vocês o tema da reunião, a data que a reunião vai acontecer, o horário dela, né? E o link da Meet. Esse link da Meet, que acaba em CPI aqui, né? CPI é engraçado. Ele é o mesmo sempre, vai ser o mesmo da primeira semana à 10ª semana, tá? Ele vai ser colocado aqui semanalmente na chamada para a aula, ali na chamada da semana, mas também ele já está na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp da turma TW, tá? E aí eu não costumo adicionar todo mundo, porque o nosso canal de comunicação oficial é o Classroom, tá? Aqui no Classroom é obrigatório todo mundo estar. O WhatsApp, ele é um canal de comunicação para a gente ter uma opção diversificada de contato, tá bom?
Mas tem muito professor, pedagogos também, que tem muito grupo de WhatsApp, às vezes está com o celular sobrecarregado, não quer entrar mais em um grupo, tudo bem. A gente sempre traz as informações principais, relevantes aqui. Mas ali, no grupo do WhatsApp, é legal que às vezes um colega quer mandar um material, quer tirar uma dúvida ali, que às vezes é sua dúvida também, quer trocar uma ideia ali e tal, né, quer salvar o print da aula, enfim. E aí o grupo do WhatsApp tem esse destino, para a gente ter um canal a mais de comunicação, tá certo? Então, quem quiser entrar, o link está aí, tá? Eu sempre posto semanalmente o link do grupo do WhatsApp para quem não entrou ainda, entrar e tal, então o link está aí, tá? Aqui também estão os slides da aula de hoje, né? Da aula do dia, no caso da reunião um acolhimento está aqui. E aqui, no dia seguinte, eu edito e trago para vocês o link da gravação da aula. Então, como essa aula está sendo gravada, depois ela vai ser salva no YouTube e o link desse vídeo vai ser colocado aqui, para caso vocês quiserem consultar depois. Ah, onde é que clica para ir em tal lugar? Como é que faz tal coisa? O que ela falou, que ela comentou que eu não lembro, eu quero ver de volta. Você pode ir na gravação e retomar isso e tirar a sua dúvida, tá? Então, essa é a aba do mural. Às vezes eu trago avisos também, né? Recados importantes eu trago por aqui. Aí a gente tem a aba de atividades. Na aba de atividades, a gente tem, vamos de baixo para cima, tá? O fórum de dúvidas, ó. Ver se tem alguém que comentou aqui, ó. Aqui a Emília colocou no fórum de dúvidas, achei que era uma dúvida, mas aqui no fórum de dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas de vocês também. Eu sei que não é muito usado o fórum de dúvidas, a gente sempre abre em todas as jornadas, mas ele fica meio esquecido no churrasco, né? Mas vejam, gente, vou mostrar aqui pela aba de pessoas uma coisa para vocês, ó. Como professora, não está somente eu. Está o núcleo que rege a nossa temática, que é o núcleo de Guarapuava, e está também o departamento da CED, que rege os formadores. Às vezes, a dúvida que você posta aqui pode ser respondida também por esses órgãos também, tá? E pode dar uma resposta mais contundente, mais, né, redondinha de uma dúvida que você traga, tá certo? Então, o fórum de dúvida é bacana porque as dúvidas ficam visíveis aqui para você e para os outros colegas também, para os outros departamentos que podem responder. Mas, claro, e nada impede de vocês de tirar dúvida comigo no WhatsApp, no e-mail também, tranquilo, tá? É só um a mais aqui. Aí aqui a gente tem a nossa biblioteca. Semanalmente eu vou colocando os materiais da reunião do dia aqui na biblioteca. Por enquanto, aqui só tá os slides. Por quê? Porque na nossa reunião de hoje, ele não tem os links do Saiba Mais, não tem referências bibliográficas, tá? Mas quando tem, eu coloco aqui também, tá? O link da gravação da aula, depois que fica pronto, eu também trago para cá e coloco aqui na biblioteca para você achar com mais facilidade, porque no mural vai descendo, né? Na biblioteca fica armazenadinho aqui. E aí agora, olho no lance, tá, pessoal? Até tomar uma água. Olho no lance, que agora vem as coisas importantes, beleza? Aqui, a gente tem as atividades avaliativas. Uma é o registro de acompanhamento formativo, também conhecido como RAF. Perfeito? Ai, caramba. Peraí. Aqui. Também conhecido como RAF. E as datas que eles vão acontecer. A RAF, vocês já sabem, todo mundo aqui falou que não é cursista de primeira viagem. Me diga uma coisa, quem é cursista veterano? Vocês já fizeram RAF nas outras formações? Vocês fizeram RAF, sim ou não? Vou ver. Quem está com a mão levantada? Ana Cláudia, pode falar. Oi, professora, eu respondi que eu já tinha feito, porém meu curso de formação é específico do estágio probatório.
É a primeira vez que eu faço o formadores, o regular. Ah, Então, sim. por exemplo, eu não tenho ideia do que é o RAF. Beleza, tranquilo. Por isso que eu estou perguntando, porque mesmo quem é cursista do GE, não são todas as temáticas que tem RAF. Algumas não tem, né? Nós de recomposição da aprendizagem temos, matemática tem também, mas tem algumas temáticas que não tem RAF. Então, mesmo os veteranos, não são todos que conhecem. RAF é uma sigla que significa Registro de Acompanhamento Formativo. Como que funciona? Em algumas reuniões no meio da jornada, especificamente, aqui a gente vai ver quais vão ser essas reuniões, tem aqui a data, tá? Nós vamos fazer essas RAFs, tá? Nas reuniões dessas semanas aqui. Então, a gente vai trazer, a partir lá da terceira semana, que essa primeira RAF aqui, ó, ela vai acontecer na terceira semana, não vai ser na segunda, tá? Veja que a segunda semana, ela acontece a partir do dia 15/6, certo? A terceira semana, ela acontece a partir do dia 22/6. E o nosso encontro da terceira semana vai ser no dia 25/6. É onde a gente vai fazer a nossa primeira RAF. Nesse encontro, nós vamos falar, como vocês viram ali no cronograma, nós vamos falar de aprendizagem baseada em problemas. Então, nós vamos falar dessa estratégia, vamos falar dessa estratégia potencializando uma determinada habilidade. Então, nós vamos discutir, nós vamos ver como é que ela se desenvolve, como que ela funciona, quais são os micro e macro objetivos dessa estratégia, e por aí vai. Nós vamos trazer toda uma discussão ali. No finalzinho da reunião, faltando mais ou menos 15 minutos para a reunião, eu vou mandar o link para vocês de um formulário de um Google Forms com 5 perguntas relacionadas ao conteúdo do dia. No caso desse dia aqui vai ser aprendizagem baseada em problema. E aí vocês vão ter 10 minutos para responder essas 5 perguntinhas. Durante esses 10 minutos, eu desligo o microfone, vocês também desligam o microfone para que todo mundo fique em silêncio e se concentre. E aí a gente se concentra, responde as perguntinhas e envia. Perfeito? É isso, tá? Isso vai acontecer em 6 encontros com 6 temáticas, estratégias diferentes de cada um deles, tá? Aí, veja que o valor total dessa avaliação é 40 pontos, tá? Como que funciona a somatória? Cada RAF vale 8 pontos e é somado aqui, para fazer a média aritmética, as 5 maiores notas que você tirou. As 5 maiores notas que você tirou são usadas para somar e computar a sua nota da RAF, certo? Não é somado as 6 e dividido por 6 e dá 40, não. Pega as 5 maiores notas, isso vai estar lá no manual do cursista, isso também está aqui nas orientações, nesse link de orientações. Tudo que eu estou falando para vocês, vocês vão localizar nesse link aqui de orientações. Vocês podem revisar também, vou mostrar para vocês aqui, ó. Registro de acompanhamento formativo, a RAF. Veja só. São 30 perguntas no total, ou seja, 6 formulários com 5 questões cada. Vocês terão 10 minutos próximo ao final da reunião para responder. Só tem uma resposta certa ali, né? E só pode enviar uma vez, então não tem recuperação, enviou, foi, tá? Ela totaliza 40 pontos, 40% da atividade. Vai ter aqui um data studio para vocês irem acompanhando suas notas. Vamos ver como é que vai funcionar, que na J1 não teve, né? Então, isso aqui eu vou ver ainda com vocês como é que vai ser. E aqui, ó, as 5 maiores notas obtidas nos formulários, dentre as 6 que vocês fizeram, vão ser somadas. Então, vamos supor que você acertou 8, acertou as 5, acertou as 5, acertou as 5, acertou as 5. Na sexta, você errou uma. Aquela é descartada. É somado os 8 pontos das 5 que você acertou
mais, beleza? E aí, você tem ali a sua média final, tá? Aí, aqui tem como você, explicando sobre a conferência do e-mail, se você está no seu @escola, que às vezes a gente vai fazer da escola, na nossa hora de atividade, entra no computador, está logado no @escola de um outro professor. Eu tenho que conferir se está no nosso mesmo, tá? Aqui vai ter um acompanhamento da média final também para vocês conseguirem visualizar. Ótimo, né? Que se cobraram bastante. As datas de cada RAF, aqui a gente tem que ver que aqui é a semana, 22/6 a 26/6. 26/6 é sexta-feira. Então, significa que a RAF 1 vai acontecer no dia 25/6. A RAF 2, no dia 2/7, um dia antes aqui. A 3, 9/7, e assim por diante, né? A 4, 30/7, a 5, 6/8 e a 6, 13/8. No dia 13/8, tá? Que é no nosso encontro número 8, onde a gente vai fazer a sexta RAF, lá no encontro 8, você vai entrar aqui no seu Google Classroom. Para você vai estar aparecendo um botãozinho aí onde você pode apertar marcar como concluída, tá? Semelhante do que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. Ó, vai aparecer um botão semelhante a esse aqui. Você aperta marcar como concluída e fechou, tá bom? Não tem nada para vocês preencherem aqui dentro da atividade avaliativa 1. Então, lembrando, são 6 Google Forms que a gente preenche com 5 perguntinhas no final de 6 jornadas específicas, mais especificamente nas reuniões 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, não vamos ter RAF na reunião 1, nem na 2, nem na 9 e nem na 10. Tranquilo? Então, sobre a RAF, alguma dúvida, alguma pergunta? De boa? Posso ir para frente? Então, vamos falar sobre a avaliação 2, que é o nosso caderno para implementação. Aqui sim eu tenho um arquivo que eu preencho, tá? Que é o caderno. Então, aqui eu tenho as rubricas para eu consultar, já vou abrir com vocês para a gente dar uma lidinha. Tem o prazo, que é dia 21/8, entrega. O valor, que é 60 pontos. E aqui todo o teor desse caderno. Gente, ó, eu anexei de uma vez só para todos vocês. Eu vou entrar no Dona Cláudia aqui, vou ver se o dela tá anexado. Tá anexado, bonitinho aqui, ó, tá vendo? Tem até um clips ali, ó. Então, o arquivo vai estar anexado para vocês com o nome de vocês e é ele que vocês clicam para alterar, né, e ir fazendo o caderno de vocês. Então, vamos explorar um pouquinho, vamos voltar aqui para a aba de atividades, vamos explorar um pouquinho o caderno, juntos aqui, para a gente ver o que temos que fazer. Então, vamos lá. Então, o caderno, esse aqui, está carregando ainda, tá? E aqui do lado, ó, tem as guias do caderno. Algumas guias são somente para nossa leitura e algumas guias são para preenchimento. A primeira guia, que é a da apresentação, essa a gente preenche. Colocamos o nosso nome, colocamos aqui turma TW, tá? Função, o componente, sou professor de língua portuguesa, sou professor de recomposição da aprendizagem, sou pedagogo, tá? Local de atuação, a escola, etc. E a metodologia e a estratégia utilizada. Opa, tem alguém querendo falar alguma coisa? Não? Vamos seguir, então. Então, precisa preencher a guia de apresentação? Precisa, tá, gente? Aí, aqui para baixo, fora isso, toda essa parte de baixo aqui são orientações de como você navegar nas guias.
Aqui tem um tutorial de navegação em vídeo, caso ainda você tenha dúvidas de como navegar, de como mexer. Aqui tem um tutorialzinho que você pode assistir, se você quiser, só clicar nele aqui e assistir, e ele pode te ajudar aí a tirar mais dúvidas, tá? Tranquilo? Aí a gente tem uma guia de orientações. Essa aqui é uma guia só para leitura, para você ser orientado principalmente sobre o relato para implementação. Assim como lá no Classroom, aqui dentro também tem a rubrica de correção do caderno para implementação. É importante vocês conhecerem a rubrica, tá? O que é a rubrica? A rubrica, gente, é o documento que o seu formador, a sua formadora, se ampara para dar a sua nota. Então, nós temos critérios aqui, tá? E aí a gente lê o seu relato e vê em que nível de critério e que nível de pontuação ficou aquele critério. Por exemplo, estrutura, organização e entrega do caderno. Tem que estar organizado, tem que entregar em dia. Entregou atrasado, você perde um pouco de ponto aqui, tá? Você entregou atrasado e ainda tem um monte de coisa fora do lugar, se você mexeu ali na estrutura do caderno e tal, tá um pouco bagunçado, você perde mais ponto ainda, tá bom? E assim vai, tá? Isso é importante vocês conhecerem para quê? Vamos supor que eu tire um ponto de vocês daqui. Aí vocês vão querer saber, professora, você descontou a minha nota, eu queria saber o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu precisava ter arrumado para não ter a nota descontada. Aí eu vou pegar a rubrica, eu vou mostrar para você da onde que tem aquele desconto, tá? Isso não só comigo, em qualquer formador. Então é importante vocês sempre conhecerem a rubrica e saber se o seu caderno está cumprindo, o seu caderno, a sua entrega está cumprindo com os critérios da rubrica ou se não está. Voltando aqui para o caderno, nós temos a guia do registro na prática e do relato de implementação. Eu peço licença a vocês para a gente começar pelo relato de implementação, falando aqui, depois eu volto para o registro na prática, tá? Então, o que é o relato de implementação? Durante a nossa jornada, nós vamos falar de estratégias de aprendizagem e de habilidades a serem potencializadas pelos nossos estudantes. Então, a gente vai ter uma determinada habilidade para potencializar de leitura de língua portuguesa e uma estratégia para a gente conseguir atingir e alcançar essa potencialização. Durante o nosso encontro, nós vamos trabalhar isso, vamos fazer atividade com os nossos colegas, vamos montar um planejamento, um material, tudo bonitinho. E aí, a gente pode escolher uma dessas tarefas, um desses materiais, para levar para a nossa sala de aula e implementar. Ah, eu vou fazer o meu de aprendizagem baseada em problemas, eu gostei dessa discussão, eu gostei dessa atividade, gostei do material e da tarefa que eu montei com os meus colegas no meu grupinho, na minha sala temática, beleza, é isso que eu quero levar. Você pega, leva, aplica com seus estudantes, registra as evidências. Não precisa ter rosto dos estudantes, se você ficar inseguro em relação à ECA digital, se dá ou não, para compartilhar o rosto deles, vão para as mãozinhas deles com as atividades, a atividade exposta nos murais, você no quadro ou na frente do Ducatron, dando aula, também é evidência, tá? Então, não precisa necessariamente mostrar o rosto dos estudantes. Eu não vou dizer para vocês que não é para fazer. Vocês têm o ECA digital e a orientação número 10 de 2026 da CED, documentos onde vocês podem se amparar, ler ali, ver se está de acordo e decidir se você vai mostrar ou não o rosto dos seus alunos, se você cumpriu os critérios que esses documentos exigem, beleza? Mas na dúvida, na insegurança, as mãozinhas estão de boa, o áudio deles é evidência, tá bom? E aí, gente, fez tudo isso,
implementou, aí agora você vai, nesse arquivo, você vai relatar como que foi a implementação. Então, aqui você vai falar os objetivos de aprendizagem que você tinha ao levar essa implementação, vai descrever as ações e acompanhamentos da aprendizagem, os encaminhamentos metodológicos, ou seja, pedir para eles dividirem em grupo, em pares, assim, assim, assado, entreguei tal material, pedir para eles anotarem isso, aquilo, pedir para eles trazerem isso, aquilo, o engajamento e monitoramento, eu mudei, dei um nome criativo para a atividade, detetives da opinião, detetives da tese, eu usei bexiga, eu usei um jogo para poder deixar eles mais engajados, né? A articulação, como que esta ação reflete as abordagens e reflexões exploradas em nossos encontros, ou seja, as ideias que você viu de algum colega e que você achou legal utilizar. Na jornada passada, por exemplo, a gente tinha cursistas que adoravam colocar os alunos trabalhando em grupo e cursistas que não gostavam. Esses que gostavam deram ideias, estratégias de como coordenar esses grupos para que a aula fosse leve, não fosse maçante, cansativa, bagunçada. E aí, esses professores que não gostavam aplicaram a ideia e passaram a gostar. Então, isso são contribuições e onde você vai estar falando sobre a articulação, né, ações do GE que se refletiram nas suas abordagens, né, em sala de aula. Os resultados alcançados. Então, você implementou e também avaliou. Avaliou como? Com uma prova? Perfeito. Avaliou com um trabalho que eles tiveram que entregar. Avaliou eles ali no momento da aula, de forma oral. Pediram para eles fazerem uma produção em grupo ou individualmente. E você avaliou, tá? Aqui nos resultados alcançados, você vai falar disso que você avaliou. Vai falar de como que eles desempenharam aquilo que você pediu para que eles desempenhassem, se eles conseguiram mostrar um bom desempenho, se não, os avanços que você conseguiu com aqueles alunos que tinham mais dificuldade, os avanços no engajamento também. Eu tinha um aluno que dormia em todas as aulas, não queria saber, era bem apático, mas com essa atividade ele interagiu, nananã. As coisas assim você coloca também nos resultados alcançados, tá? Se você pediu para que eles resolvessem itens de prova Paraná, itens semelhantes ao SAEB, e aí percebeu que eles desempenharam bem, e aí vai. Análise crítica, aqui que você vai falar dos possíveis aprimoramentos para uma próxima abordagem, né? Numa próxima abordagem eu acho que seria interessante não dividir em pares, dividir em trios, e numa próxima abordagem eu acho que talvez fosse mais interessante eu trazer um jogo analógico em papel e tal, do que um quiz, porque a internet da escola deu um probleminha, sabe? Os aprimoramentos que a gente sempre percebe para uma segunda ou terceira vez que a gente vai levar aquela prática. Reflexão final, impacto profissional, os desafios e superações, né? Aprendizagem colaborativa, que daí é agora sobre as trocas de experiências entre os nossos pares, tá? Tudo isso aqui que está escrito aqui dentro, na hora de vocês realizarem o trabalho de vocês, vocês apagam. E aí escrevem o conteúdo de vocês. Isso de apagar também faz parte da nossa organização, tá? Feedback e observação. Isso aqui é um ponto importante que eu queria falar com vocês. Professores, quando a gente não tem técnicos pedagógicos, eu vou me ater a falar professores, pedagogos, diretores, diretores auxiliares. Eu vou me ater a falar desse de cima aqui. Quem que emite? Pode ser direção, equipe pedagógica da escola ou um colega professor. Colega professor também pode? Pode. Tá? Que daí seria o feedback entre pares, certo? Gente, vou dar uma sugestão de que colega que vocês poderiam pegar para fazer esse feedback. Eu sugiro vocês pedirem para um colega que não é de língua portuguesa nem de matemática, que não trabalha com recomposição na aprendizagem, que não tem esse olhar para pegar uma estratégia diversificada e trabalhar a potencialização de uma habilidade, de um descritor, certo? Por que eu estou dando essa sugestão?
Ano passado, a gente teve aquela preparação para o SAEB. Quem estava trabalhando com nono e terceiro ano suou a camisa na preparação do SAEB, né? Teve uma professora aí que falou que era do nono ano passado, né? E achou interessante. E aí, isso não era em todos os colégios, mas em muitos colégios ficou meio que a cargo só dos professores de língua portuguesa e matemática pensarem em trabalhar de escritor, desempenho de habilidade, né? Os professores de disciplinas diversas estavam lá dando o conteúdo dele lá na RCO e vida que segue. Se preocupavam quando muito com a prova Paraná, uma coisa, mas Saeb é língua portuguesa, Saeb é matemática. Em algumas outras escolas não foi assim. Teve escolas que tiveram a dinâmica lá do adote um descritor. Daí o professor de história ia lá e falava, é assim que trabalha a partir do descritor. Ah, então eu posso pegar lá o descritor lá, identificar o tema central de um texto, para eles lerem conteúdo aqui sobre Segunda Guerra aqui com os meus alunos de nono ano. Ah, eu, professor de ciências, eu posso falar sobre efeito de sentido de uma palavra ou de uma expressão dentro de um contexto aqui, né, que eu vou ter palavras aqui relacionadas à descoberta científica, sei lá, enfim. Adotavam escritores de língua portuguesa, de matemática, leitura de gráficos lá, que é de matemática, né, e colocava lá em geografia. Mas isso aconteceu de forma muito esporádica, né? Eu não sei se alguém aqui quiser apertar a mãozinha aqui, o polegarzinho, quem que trabalhou com recomposição ano passado e preparação para o SAEB? Felipe, Miriam. Vocês perceberam o engajamento dos seus colegas nessa preparação, dos seus colegas que não são de língua portuguesa? Miriam, quer comentar? Peraí, tá sem áudio, Miriam. Não tô ouvindo, ó. Não sei se tá ligado o seu microfone, mas não tá chegando o som. Não tá chegando, é. O Felipe colocou ali no chat, né? Pior que não. Pois é, na grande maioria das vezes eles ficavam alheios, assim. Então é legal a gente levar para quem sabe a gente acender uma luzinha na cabeça do colega. E na hora dele produzir o feedback, ele vai refletir sobre isso também. Sobre a possibilidade de trabalhar a potencialização de uma habilidade de leitura lá no componente dele, tá? Então é a minha sugestão de levar um feedback, levar um colega aí, né, que seja de uma coisa de fora de língua portuguesa e de matemática. A gente pode pedir para o nosso segundo docente? Pode, a gente pode pedir para o pedagogo, diretor, de boa, mas seria legal a gente pegar essa brecha aqui e pedir para esses professores que são de outras disciplinas diversas, né, para produzirem esse feedback também. E aí, nós temos também aqui a parte das evidências, tá? Os formatos sugeridos, links para vídeos, podcasts, print de atividades, materiais autorais. Então, não é só somente a foto dos estudantes, a gente pode levar uma gama grande de evidências aqui que preserva a identidade dos estudantes, tá? Aqui tem os links de acesso para a Lei de Proteção de Dados, para o ECA Digital, tem da orientação 10 aqui da CED também, que está relacionada ao ECA Digital, tá? Aqui para vocês acessarem, lerem e ver se está tudo ok, tá bom? O que pede também é que vocês, não sei se está aqui para baixo, está aqui na parte do feedback, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Sim. Sim, ó, voz do participante, eu queria comentar com vocês também. No mínimo um depoimento transcrito em mídia sobre o impacto da ação, tá? Aqui, esse depoimento é para um aluno, pedir para ele escrever um bilhetinho sobre o que ele achou da atividade, ou gravar um áudio com ele falando, ou um vídeo onde ele não apareça, né? Enfim, ou aparecendo de acordo com a ECA digital, dele fazer um depoimento das impressões dele, do que ele sentiu, como ele se sentiu na atividade, se ele gostou, se não gostou, como é que foi para ele, tá? Então, ali tem que ter no mínimo um depoimento desse agora nas evidências, tá bom? O que mais? Então, é isso, tá?
E aí aqui, síntese e apresentação. Precisa preencher esse slide, essa guia da síntese e apresentação? Precisa. Também, caso não preencha, perde nota também na organização e também perde nota pela ausência de conteúdo do caderno, tá? A síntese precisa preencher. O que é a síntese? Sua apresentação, uma descrição resumida da implementação em poucos tópicos, momentos mais relevantes, resultados alcançados, as evidências que demonstram os impactos, tá? Você pode colocar aqui também algumas fotinhos, etc. E daí, esse restante aqui, tudo você apaga, tá? E coloca aqui a sua síntese. Perfeito? Então, sobre implementação é isso. Preencho o relato e preencho essa síntese. Aqui na parte do Boas Práticas, tem sobre termos de conhecimento, autorização de uso de imagem, tem links de termos a serem assinados, caso você for fazer uso de alguma imagem ou áudio que precise autorizar o uso dessas imagens, desses materiais, daí você cumpre aqui com essas boas práticas, perfeito? Então, sobre a implementação, é isso. Agora a gente vai falar sobre o registro na prática. Para eu falar do registro na prática, eu vou fazer de uma maneira aqui mais palpável para vocês. Eu vou pegar um do ano passado, eu vou pegar uma turma arquivada minha aqui. Peço licença para vocês para fazer isso. E vou pegar um caderno de um colega do ano passado, para vocês verem na prática mesmo, realmente na prática. Um pouquinho aqui. Vou voltar. Vou pegar o da Emily. Emily foi uma excelente cursista que eu tive na jornada passada. Emily Aparecida. E daí a gente vai pegar o caderno dela aqui para dar uma olhadinha para ver. Vamos dar uma olhadinha bem rápida, como que ela preencheu o relato dela também. Veja, ela preencheu tudo aqui. Está carregando. Né, a apresentação dela. O relato, veja que ela apagou aquelas orientações e colocou os objetivos dela, descreveu, colocou os resultados dela, fez uma explicação sobre o resultado final, colocou ali um print do feedback que ela recebeu, colocou as evidências com fotos, veja que ela preserva a identidade dos estudantes, mas dá para ver que está sendo trabalhado, né? Tem a mãozinha dele, tem as atividades, tem ela em sala de aula, tá? Aqui para a gente ver como demonstrativo. E aqui no registro na prática. Gente, muita atenção. A gente vai ter algumas atividades na prática e o link que vocês vão inserir aqui na prática, veja aqui no caderno de vocês vai estar assim, ó. Vai estar em branco. Aqui vocês ainda vão inserir o link depois que vocês realizarem essas atividades, que vão ser nas reuniões 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, tá? Então, lá na reunião 3, que a gente vai fazer o primeiro na prática de inserir aqui no nosso caderno, tá? Então, na jornada passada, a colega Emily fez tudo direitinho, os links estão todos aqui. O que eu quero que vocês lembrem sempre? O link dessa tarefa é um só para a turma toda. É o link da turma TW, ó, olha aqui, ó. É o link da turma TW da reunião na jornada 1, né, que foi na reunião 2 que tinha essa tarefa aqui. É um link só para a turma toda. Você insere esse mesmo link que eu mando para vocês no Meet e deixo disponibilizado também na biblioteca. Então, lá na biblioteca, na reunião 3, vai estar o link do nosso na prática da reunião 3, que vai ser o nosso primeiro na prática. E como que eu avalio isso? Você coloca esse link lá e aí na hora de eu avaliar o seu caderno, eu vou ver se você inseriu o link certinho, vou abrir o arquivo e vou procurar qual trabalho que tem o seu nome. Ó, quando eu fui avaliar o da Emily,
Eu achei ela aqui no grupo 2, ó. A Emily fez atividade junto com o grupo 2. Né, o grupo 2 fez toda a tarefa aqui. Então, aqui tem a da Isa também. Deixa eu ver quem mais. Da Emília também estava junto com ela, que também eram cursistas da jornada 1. Está tudo feito, a tarefa, tem o nome dela, significa, então, que essa tarefa aqui tá ok. Essa tarefa aqui da reunião 2 lá, né, estava certo. Aí eu vou entrar da reunião 3, da 4, da 5, né, da 6 e da 7, como foi na jornada 1. Agora, a única diferença é que a gente vai começar na 2, a gente vai começar na 3, perfeito? E aí tem que ser o link só, é o arquivo que eu mando para vocês. Vocês não criam uma cópia, não fazem um arquivo novo, tá? Vocês não pegam o link que está dentro do slide, vocês pegam o link que eu coloco na Meet e coloco lá no Classroom, na biblioteca. Bacana? E aí vocês trazem aqui para dentro. Ah, mas vamos supor que você faltou no dia. Faltei, professora, não vai ter meu nome em nenhum grupo, como que eu faço? Então, você vai entrar lá no link dessa atividade. Você vai pegar alguma guia extra que vai ter lá nessa atividade, essas são guias extras, e como você faltou, você vai ocupar uma delas, vai renomear, vai colocar seu nome, vou renomear aqui, Fernanda. Coloca seu nome e aqui dentro, né? Aqui dentro você realiza a atividade. E como vou saber para realizar a atividade? Aí você precisa assistir a gravação, ler os slides e fazer a tarefinha aqui, tá? Mas se eu faltei, caso eu não fizer, eu perco nota? Perde nota lá no caderno, tá bom? Tem que ter todos os registros direitinho lá. Então, voltando aqui para o caderno. Então, isso nós vamos fazer durante o encontro. Lá na reunião 3, a gente vai fazer o nosso primeiro na prática, nós vamos fazer juntos com o nosso grupo, vamos terminar ali, já vamos pegar o link e já vamos colocar no nosso caderno. É bom a gente ir fazendo na hora, para a gente não acumular tarefa para depois, tá? A gente já faz na hora, já monta tudo, já deixa tudo certinho, já copia, já cola, fechou. Não deixa tarefa para depois. Bacana? E aí não acumula, tá? Já usa uma dessas estratégias feitas com o grupo e já implementa, que daí já planejou durante a reunião também e já ganha tempo aí também, tudo certo. Gente, sobre o caderno é isso, tá? Ficou alguma dúvida do caderno para implementação? Podemos ir para frente? Então, se lá na frente vocês quiserem rever toda essa explicação, venham na gravação lá do acolhimento, tá? Que dá para avançar, pausar, parar, ver onde é que eu cliquei, onde é que eu fui, bem com tranquilidade, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Então, já exploramos o Google Sala de Aula, vimos, né, que no mural ficam os links das reuniões e gravações, nossos roteiros, avisos e comunicados. Vimos que na aba atividade ficam nossos materiais de estudo lá na biblioteca, as nossas atividades avaliativas e nossos fóruns de dúvidas e trocas entre participantes. Na jornada 1, nós tínhamos como tema transversal inteligência artificial e cidadania digital. Tá? Isso ia aparecendo ali, permeando os nossos conteúdos das nossas atividades a serem elaboradas, nossas tarefas. Nessa nossa jornada 2, nós vamos tratar de empatia e cooperação. Então, esse vai ser nosso tema transversal. Então, o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação vai aparecer permeando toda a nossa jornada 2, tá? Nas nossas atividades, tudo, né? Nosso na prática, vai tudo aparecer contextualizado, voltado para esse tema transversal. Eu queria que a Tereza abrisse o microfone rapidinho e falasse em que situações ela já percebe a empatia e a cooperação fazendo diferença lá na escola dela.
Professora Tereza, não sei se ela pode abrir o microfone. Ah, ela respondeu lá. Estou na sala dos professores, está com muita conversa. Ah, sei como é que é. Deixa eu ver quem que podia, então, comentar um pouquinho e que não falou ainda. Letícia, pode ser você, Letícia. Desculpe, prof, eu não entendi a pergunta. Em que situações você já percebe a empatia e a cooperação fazendo a diferença lá na escola que você atua? Aqui, sobre os alunos ou sobre os professores que ajudam? Sobre os professores, sobre a convivência, sobre professores se ajudando, pedagoga sendo como a Ligiana é, né, que estuda para ajudar, para contribuir com os professores, tudo isso. Ah, sim. A minha escola ela é multiano, então eu tenho somente 8 alunos do sexto ano, né? Que a Ah, gente legal. faz. Eu tenho 8 alunos do sexto e 2 alunos do sétimo. Então é bem tranquilo de trabalhar assim, todas as atividades que a gente propõe para eles, sabe? É bem tranquilo assim de trabalhar. Só E que você tem, eles não fazem o SAEB, né? vocês têm bastante troca entre os professores, com os colegas, assim, você percebe os professores se ajudando, Ah, sim. colaborando com materiais, com ideias. Sim, eu tenho, no caso, não com o sexto ano, mas com o segundo ano do ensino médio, eu tenho o IFA, que a gente faz esse trabalho coletivo, né, entre 3 professores. Bem bacana. Foi legal isso do IFA também, né? Que aproximou os professores mais para trocar ideias, para construir coisas juntos também, né? Essa é a Isso, parte bacana mesmo do IFA. Obrigada, professora Letícia. nada. Então, pessoal, aí tem os horários das minhas turmas, mas a nossa turma é a turma TW. Então, o nosso horário, nosso encontro acontece semanalmente, às quintas-feiras, pontualmente às 13h20, tá? O link da Meet, como eu já falei para vocês, vai ser postado semanalmente lá no Google Classroom. Ele já está fixado na descrição do nosso grupo de WhatsApp também. Esses são os meus contatos, o meu arroba escola e o meu telefone celular para WhatsApp aí, né? Ligação difícil, mas o WhatsApp eu atendo, tá? E aí eu vou mandar para vocês o link desse curso Cidadania Digital. É um curso do MEC, tá? Que vai dar uma certificação para quem participar de 60 horas, certo? É uma carga horária bem bacana. Então, mandei para vocês aí o link, quem quiser fazer a inscrição, tá? Inscrições estão abertas, vai até dia 28/8. E a gente fala muito de cidadania digital, para entender, filtrar as fake news, para não fazer cyberbullying e tal. E é legal a gente fazer um curso desse para a gente ter uma apropriação maior dessas temáticas para tratar disso com os nossos estudantes. E antes de eu me despedir, né, estamos muito felizes em iniciar uma nova jornada. Sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. Antes de eu me despedir de vocês, eu vou parar aqui a apresentação e nós vamos abrir as nossas câmeras e vamos fazer aquela pose charmosa para o nosso primeiro print. Em 3, 2, 1 e... Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Tenha aí um bom restinho de semana. Já vou mandando lá o print da aula de hoje. Vou localizar. Oxe, cadê a turma TW? E aí, gente, semana que vem a gente retorna nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Aí, achei a turma de vocês aqui, ó. E já estou jogando o print lá, para eu não perder do meu Ctrl V, né? Aí, mandei o print lá. E é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês.
bom final de semana, bom restinho de semana e bom final de semana. E nós nos vemos semana que vem. Diga, Lia, pode falar. Tá funcionando o microfone? Tá me ouvindo? Agora tô. É o seguinte, eu me inscrevi no dia errado e eu só vi depois. Eu queria saber se eu consigo mudar de turma. Consegue, prof, você pegou meu número de WhatsApp? Me manda no WhatsApp a sua solicitação que eu vou passar para minha... Deixa eu pegar aqui. Eu deixei outra professora no meu lugar, porque eu devia estar na sala hoje, mas daí eu não queria perder nenhuma aula, né? E daí eu participei agora, mas eu preciso fazer a troca. Tranquilo, eu mandei meu número de WhatsApp aqui no chat. Você Calma me aí manda que um WhatsApp, tá? vou adicionar já. Pera, 41. 984911077, isso tá certinho. Me manda um WhatsApp, daí me manda a sua solicitação que eu vou passar para minha tutora. E aí a gente vê o que a gente faz daí, tá bom? Para ver para qual turma você consegue ir, etc. Beleza? Eu olhei ali dos seus horários, o único que serve é à noite. Fazer o quê? Na quarta? Eu preferia que fosse a hora atividade, né? Mas se não tiver como, porque eu teria a terça-feira de tarde, eu tenho hora atividade, aí poderia ser. Mas se eu não conseguir uma turma nesse horário, faço à noite em casa, não tem problema. Tranquilo, me manda um WhatsApp que a gente vê como consegue te ajudar, professora. Eu vou mandar. Tá. Para terça mesmo, tá bom? Tá, eu vou mandar um oi para não subir a conversa, mas agora eu preciso voltar para a sala, porque eu tenho todas as aulas, e daí depois eu mando mensagem certinho. Muito obrigada. Nada, tchau. Tchau para vocês. Vou parando a gravação.